observando-se essa pequena elevação, tudo verde, coberto de plantas verdes, com pelo menos 3 níveis diferentes de vegetação. No topo da serra, na crista da serra, a gente vê as copas das árvores se tocando, fechando, bem destacada cada copa de cada árvore. E mais abaixo, na base da serra, a gente vê uma vegetação praticamente nivelada, sem destaque das copas das árvores. E nós sabemos que aquela parte mais alta da serra mantém uma cobertura vegetal nativa e não foi desmatado nesses 300 anos que o homem ocupa essas terras, porque é repleto de lajedos emergentes e é muito acidentada, podendo chegar a um declive de 80%. E essa serra foi mantida assim, porque não serve para a agricultura nem para a pecuária. Agricultura porque o homem não consegue usar nenhum tipo de mecanismo da lavoura. E até para usar o trabalho manual com enxada é dificultoso. Porque, como a gente disse, é muito acidentado o terreno e repleto de lajedos emergentes. E quando que a parte mais baixa, o homem experimentou durante esse período fazer agricultura, porque tem menos lajedos e o terreno na base da serra é menos acidentado. E a gente vê essa vegetação, e nós já tivemos a oportunidade de entrar no meio dessa vegetação. A essa hora é escuro, apesar da luz do sol, porque a vegetação, a copa das plantas, das árvores e dos arbustos, fecha totalmente o ambiente. E a luz do sol não penetra até chegar no solo. É uma vegetação de cerrado. O verdadeiro cerrado brasileiro é esse cerrado nordestino. Tem mais de 200 plantas a nível de árvores e arbustos. E pode haver até 3 elementos vegetais a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. Ou seja, 20.000 plantas por hectare. E aquela mesma vegetação que estava ali, que está ali, foi conservada, porque, como a gente disse, o homem não consegue fazer agricultura e nem criar gado ali naquele ambiente, naquela terra acidentada. Existia aqui ao lado da serra, aqui na base da serra, toda essa vegetação. Enquanto que ali nós falamos que existem cerca de 200 espécies de planta a nível de árvore e arbustos, aqui existe pelo menos 250 espécies de plantas rasteiras a nível de relva, gramíneas,
que não nascem lá dentro daquela mata, porque a copa das árvores fecha o ambiente, impedindo a luz solar chegar ao terreno, ao chão, ao solo, prende a ventilação, e como o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com os elementos do clima, com certeza ali contribui decisivamente, apesar de ser uma pequena porção de mata. A base dessa serra não tem mais de que 20 km², mas considerando a sua altura com relação à base, que chega a 160 metros de altura e cerca de 220 metros de altitude, podemos dizer que o corpo dessa serra ocupa 30 km². Então essa massa vegetal nativa, praticamente uma ilha no meio de um mundo totalmente desmatado, devastado, ela contribui de alguma forma para que a umidade do ar ali seja muito maior do que aqui no terreno desmatado, com vegetação rasteira. A temperatura dentro daquela mata é 2 ou 3 graus menor a qualquer momento do que aqui no chão desmatado. E se a gente considerar que os animais das terras emersas, fora dos oceanos, tudo que ele come vem direto ou indiretamente das plantas. Significa dizer que a quantidade de elementos do reino animal e a quantidade de espécies ali naquela mata é dezenas de vezes maior do que aqui no terreno desmatado. Eu estou falando de animais a nível de anfíbios, roedores, felinos, cobras, enquanto que aqui no terreno desmatado, mas com a vegetação rasteira, tem muito mais insetos, em espécies e número, do que numa mesma área, do mesmo tamanho, dentro daquela mata. Quanto aos micro-organismos, acreditamos que os micro-organismos são mais comuns dentro daquela vegetação densa do que aqui na área de campo. Em suma, nós queremos dizer que aquela mata contribui decisivamente para o clima. Infelizmente, essa serra com essa vegetação é uma ilha aqui. E se a gente traçar um raio ao redor dessa serra, com 40 quilômetros, não encontra outra elevação com essa cobertura vegetal nativa. É o verdadeiro cerrado brasileiro. Como a gente disse, pode haver até 3 elementos a nível de árvore e arbusto por metro quadrado.
20 elementos, 20 mil elementos por hectare. Então imagina a massa vegetal que tem aí, que é em média meio metro cúbico de massa vegetal por metro quadrado, ou 5 mil metros cúbicos de vegetais, de massa vegetal por quilômetro quadrado, por hectare. Se você multiplica 1 quilômetro, que são 100 hectares, vezes 5 mil, são 500 mil metros cúbicos de massa vegetal por quilômetro quadrado. E isso é suficiente para atuar decisivamente como o quinto elemento da natureza, no que se refere à umidade do ar, umidade do solo, formação e manutenção do solo, e contribui o vegetal, uma cobertura vegetal desse porte, contribui com a formação de nuvens, porque o vegetal tem 60% do seu corpo constituído de água. Significa dizer que em 1 metro cúbico de massa vegetal existem 600 litros de água. A planta necessita de água todos os dias, porque ela respira, transpira, processa a fotossíntese, colhe nutrientes minerais do solo úmido. Então essa planta, 1 metro cúbico de massa vegetal, circula por 1 metro cúbico de massa vegetal por dia, não menos do que 10 litros de água. Com todos esses fatores que nós citamos aqui: respiração, transpiração, fotossíntese, coleta de nutrientes minerais do chão por intermédio da raiz, que é feito também com água do corpo da planta. E aí a gente vê por que nos desertos secos não tem plantas, ou a planta é limitadíssima. E por isso tem deserto na terra, desertos secos, que não cai um pingo de chuva durante dezenas de anos. Isso é muito importante a gente falar, porque enquanto nós falamos aqui que todos os animais fora dos oceanos se alimentam direto ou indiretamente das plantas, sem falar que nós que temos respiração aeróbica, no caso dos animais superiores, necessita de oxigênio em grande porcentagem, de 21% numa mata dessa. Então existe uma troca, uma permuta da ação da respiração aeróbica dos animais com os vegetais, porque enquanto o vegetal inspira dióxido de carbono, expira oxigênio, enquanto os seres animais superiores, aí o caso do homem, inspira o gás oxigênio e expira o dióxido de carbono. Nós vamos encerrar isso aqui porque nós continuamos fazendo vídeos dessa área por conta da presença dessa mata nativa, o que é para nós extraordinariamente aqui no Nordeste. Nós vamos mostrar como essa terra, apesar de estar sendo explorada há dezenas de anos, o homem ainda continua
produzindo aqui agricultura de milho e feijão, sem botar 1 litro de adubo no chão. Isso durante muitos anos, dezenas de anos. Então é um milagre aqui, se considerarmos que em determinadas regiões do Brasil não se colhe lavoura se não fizer adubação, que inclusive é caríssima. Aqui se planta, se tiver água no solo, umidade, se produz todos os anos, principalmente o milho e o feijão. Mas também se plantou muito algodão aqui e produz consideravelmente muito. Todas essas plantas que a gente citou, no caso o algodão, a lavoura de subsistência, que é o milho, feijão, girimum, ou abóbora, batata doce, tudo se planta aqui. Se tiver o chão molhado pelas chuvas, produz satisfatoriamente.